queremos cumprimentar a todos que aqui vieram para fazer essa homenagem, na verdade, irmão Samuel, irmã Maria, que tem vencido esse tempo juntos, como é o projeto de Deus, né? É um casamento que Deus uniu, não separou. Então nós aqui, convidados, todos amigos, estamos trazendo a nossa homenagem a esses irmãos, né? Irmãos de sangue, irmãos de fé. E a nossa homenagem também ao Senhor, que deu as vitórias. Porque sabemos que nesse tempo muitas lutas vieram, mas o Senhor é aquele que tem dado a vitória, tem sido presente. E esses irmãos nos dão uns bons exemplos. É na oração, na fé no Senhor, que nós vencemos as lutas. Então nessa hora nós vamos estar fazendo um clamor ao nosso Senhor, para que Ele continue abençoando a nossa jornada e a jornada desse casal. Nós vamos estar fechando os nossos olhos. Sabemos que aqui a maioria são pessoas que já têm essa fé no coração, que Deus que tudo pode. Nós vamos estar fazendo esse clamor nessa hora, para que Deus abençoe essa festa e que nada venha faltar, porque Deus preenche todo o vazio que há no coração do homem. Vamos orar ao Senhor. Poderoso Deus, nosso Pai, nós clamamos pelo poder precioso que há no sangue do Senhor Jesus. E estamos diante do Senhor, reconhecendo, meu Deus, que nós precisamos do Senhor a cada dia. Nós já glorificamos ao Senhor pela vida da minha irmã, vida do Samuel, dos seus filhos, que eles criaram com toda a sabedoria que o Senhor deu. E pedimos ao Senhor que a partir de hoje, esse novo tempo, seja também abençoado pelo Senhor, que nada venha faltar, não respeito, nem o amor, nem a fé, para que eles possam caminhar juntos até o grande dia do Senhor, o dia que o Senhor chamar, ou o dia que o Senhor vier buscar a tua igreja. Abençoe esse evento aqui, porque o Senhor é o nosso convidado especial. E nós fazemos esse clamor pelo sangue em nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Os irmãos podem sentar. Amém. Nossos pais. Para nós é motivo de muita alegria estarmos aqui na presença do Senhor e em comunhão com os irmãos para esse culto de gratidão a Deus, né? Então, assim, nosso coração transborda de alegria, né, Pai? Muito grande alegria de poder estar aqui 50 anos. Tem muito chão pela frente para muita gente, inclusive para mim, né? E 50 anos eu posso falar que eu participei de uma boa parte desses anos. E a gente sempre viu presente em nossa casa muito amor, muito companheirismo, muita união. Então, assim, não poderíamos deixar passar esse momento de reunir com os amigos e agradecer ao nosso Deus. Nós temos um hino, nós vamos louvar ao Senhor. Com o hino, te agradeço, meu Senhor. Com a nossa orquestra, nós agradecemos muito a presença dos irmãos que têm nos presenteado. E o hino grande é o Senhor e um digno de louvor. É um hino que fez parte sempre das nossas vidas, das nossas reuniões em casa, um pouquinho, 5 pessoas, sempre louvando ao Senhor e agradecendo, porque a palavra de Deus fala que a gente deve dar graças e ser grato ao Senhor. Então nós vamos vencendo a cada dia, cada vez que nós engrandecemos o nome do Senhor e louvamos o seu nome. Os irmãos podem acompanhar. Oh,
Irmãos, Queridos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Para mim, hoje é um motivo de muita alegria. Primeiro porque estou representando aqui o pastor Mário Fernando. Ele não pôde estar aqui, ele está em São Paulo, por motivo de enfermidade, ele não pôde estar aqui hoje. E a alegria é que eu cresci na casa do irmão Samuel e da Maria. A minha adolescência e juventude eu tive ali do lado deles, conheci quando eles chegaram ali em Vitória, e hoje Deus me dá a oportunidade de estar aqui cultuando a Deus e agradecendo a Ele
por 50 anos de feliz matrimônio. Que bênção! Dizem que gasta-se alguns minutos para realizar um casamento, mas espera meio século para completar uma boda. Que bênção! Demorou meio século e nós estamos aqui hoje adorando a Deus, cultuando a esse Deus Todo-Poderoso. E eu quero ler a palavra de Deus para nós. Trago um abraço também para o pastor da igreja, o pastor Margarino. O pastor Mário envia um abraço para os irmãos aqui da Assembleia de Deus. E eu quero trazer uma palavra hoje para os nossos irmãos e para todos nós que estamos aqui hoje. Eu quero que você reflita. Eu quero fazer uma caminhada do casamento às bodas. Salmo de número 127 e o Salmo de número 128. Eu vou ler ele todo porque o Salmo 128 ele tem que ser lido, mas ele também tem que ser lido anteriormente o Salmo 127. Quem o escreveu, há um consenso que foi Salomão, o que nós chamamos de Salmo de romagem, ou seja, quando eles estavam caminhando, quando o povo estava caminhando para Jerusalém, se apresentando ali, então o povo ia. E o Salmo 127, 128 nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores, pois assim dá ele os seus amados o sono. Eis que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche deles a sua aljava. Não serão confundidos quando falarem com os seus inimigos à porta. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Pois comerás do trabalho da tua mão, feliz será e te irá bem. A tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. E verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Queridos, Salmo de número 127 é o salmo que Salomão ele coloca para nós nessa noite uma condição. Ele coloca para nós hoje uma condição. Se o Senhor, ele coloca para mim e para você hoje que se o Senhor não edificar a casa, nós estamos falando aqui hoje de um casamento. Quando se começa, hoje nós estamos relembrando o casamento de Samuel Pereira da Costa e da irmã Maria Vinante. E quando a gente se fala de casamento, nós estamos falando que nós não é uma construção de uma casa, porque casamento, queridos, não é construção de um edifício, de uma casa. Casamento é a construção de um lar. É
uma diferença grande. E diz a Bíblia Sagrada que casamento se constrói sobre a rocha. Talvez você hoje está aqui, está numa carreira, está começando. E eu quero dizer para nós nessa noite que quando a gente constrói um casamento sobre a rocha, quem ensinou isso foi Jesus Cristo. Quando estava terminando o seu Sermão da Montanha, no capítulo 7 do livro de Mateus, ele detalha para nós que aquele que constrói a sua casa sobre a rocha, pode vir algumas coisas, que aquela casa ela não vai cair. Diz o texto lá que veio chuva, veio ventos, correram rios, ou seja, encheram a casa e combateram aquela casa, ou seja, empurraram para que ela caísse. Mas aquela casa não caiu. Por que ela não caiu? O texto nos fala que ela não caiu porque ela foi construída sobre a rocha. O casamento é assim. Quando nós estamos construindo o nosso lar, a gente muitas vezes nós passamos por certos acontecimentos na nossa vida. Se a nossa vida não estiver estruturada sobre a rocha, é sobre Deus, ele não vai cair. Aleluia. Sabe por quê, querido? Porque quando a gente constrói a casa sobre a rocha, e eu sei que tem muitos casais aqui com 10 anos, 20 anos, 5 anos, 6 anos, ou até mesmo chegando, ou passado dos 50, sabe o que eu vou falar hoje? Muitas vezes pode faltar o sentimento. Aquela história que alguns dizem, mas pastor, algumas vezes me faltou o amor. O amor não segura o casamento. Se você não sabe, o amor não segura. O que segura um casamento, de acordo com a palavra de Deus, é quando ele é construído sobre a rocha. Porque quando falta o sentimento, é a hora da gente buscar o nosso Deus e falar: Senhor, me faltam as emoções, me falta o sentimento, mas eu estou firmado no Senhor. Porque, como Jesus fala lá, vai cair a chuva sobre o telhado, vai ter um vento que poderá soprar aqui a casa, vai entrar água talvez dentro da casa, vai jogar de um lado para o outro, vamos tentar combater, mas aquela casa não vai cair. Porque quando você constrói um lar na rocha, a primeira fase do casamento é essa do Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, você pode fazer o que você quiser, eu posso fazer o que eu quiser, mas se o Senhor não estiver lá, diz a Bíblia, em vão trabalham aqueles que edificam. Ou seja, edificar é construir. Nós não vamos conseguir construir, nós não vamos conseguir levantar, mas se o Senhor estiver lá, eu quero te dar uma notícia boa: sua casa, a minha casa, vai resistir, porque o Senhor vai estar lá. O versículo de número 2 do Salmo 127 fala o seguinte: inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde e comer o pão das dores. O que é inútil? Inútil é não vai dar certo. Por que não vai dar certo?
nossa sociedade e a nossa vida agora, nós estamos vivendo uma época em que nós estamos valorizando mais em ter do que ser. Nós valorizamos mais quando a gente casa, a gente corre de um lado para o outro, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo outro. Eu quero ter uma casa, eu quero ter um carro, eu quero ter uma estabilidade, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. E muitas das vezes a gente esquece de ser pai, de ser marido, de ser companheiro, de ser filho. Conversava com um casal esses dias. Eu estou falando de casamento. E para você que está aqui hoje, eu quero que é uma reflexão para a gente pensar nisso. Nós estamos valorizando mais em ter coisas. E a nossa modernidade agora, ela faz a gente muitas vezes parar para pensar algumas coisas. Eu fui chamado com um casal e eles me falaram assim: pastor, nós casamos há 20 anos atrás. E com o nosso casamento, nós éramos muito modernos, e a gente conversou, a gente dialogou um com o outro, e a gente falou assim: ó, nós vamos trabalhar 10 anos para a gente ter alguma coisa. Ele saía às 5 da manhã e chegava às 9 da noite. Ela saía meio-dia e chegava à meia-noite. Isso foi durante 10 anos da vida daquele casal. Juntaram uma boa grana. Mas no final desses 10 anos, chegando aos 15, eles, quando vieram conversar comigo, eles falaram assim: pastor, mas aconteceu uma coisa. Entre nós dois ficou uma coisa estranha. Eu não a conhecia mais e nem ela me conhecia. Quando ela chegava, eu saía. Quando eu saía, ela chegava, e assim foi. Hoje nós temos tudo e não temos mais nada. E é por isso que eu estou falando para vocês que o Salmo 127, versículo 2 fala assim: ó, inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão das dores. Eu quero te dar uma notícia que você precisa entender, e se você serve a Deus ou se não serve, você vai aprender hoje. Quando nós cuidamos das coisas que Deus nos dá, Deus dá para nós aquilo que nós precisamos. Jesus falou assim: ó, buscai primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentar. Você sabe o que é acrescentar? Acrescentar é te dar aquilo que você precisa. E aqui o texto fala assim: que o Senhor dá para nós aquilo que nós precisamos. Aleluia! Eu fico feliz porque Deus sabe na família o que nós precisamos. Deus sabe a necessidade que eu passo, que a minha esposa passa, que meu filho passa, porque eu estou em família, estou buscando o que? Primeiro, o reino dele. Quando eu olho o irmão Samuel para a irmã Maria, a gente está vendo isso no casamento, vai chegar aos 50 anos. Primeiro, construa o casamento em Deus, não nos sentimentos. Segundo, eles estão valorizando mais em ser mãe, ser pai, porque é isso que Deus quer de nós, como igreja, como servo deles. Irmãos, o primeiro milagre de Jesus fez foi aonde? Em um casamento. E quando ele estava lá, Maria viu que tinha faltado o vinho, símbolo da alegria. E quando faltou vinho, ela falou para Jesus, e depois Jesus falou: espera mais um pouco, e depois ele foi chamar o
empregados para falar, fazer o que tinha que ser feito para acontecer o milagre, ela fala uma palavra interessante. Muitas vezes nós não paramos para pensar. Ela chama os empregados e fala assim: ó, tudo que ele disser, vocês façam. Tudo. Talvez você está aqui e está assim, mas o que ele falou? Ele deu uma ordem: trago a água, enche as talhas, porque quando eu obedeço, a bênção, ela gera, a obediência, ela gera a bênção para nós. Nesta noite eu queria que você hoje parasse para pensar nisso. Onde eu estou construindo o meu casamento? Segundo, será que eu busco a Deus? Ou se eu só apenas quero ter as coisas? Porque a nossa necessidade coloca-se a um marketing muito grande para nós hoje, de colocar em nós necessidade de coisas que a palavra de Deus muitas vezes vem falando para nós. Busque primeiro o reino, que aquilo que você precisa, eu vou acrescentar. Terceiro parte de um casamento, para chegar até onde que chegou as bodas, talvez você está aqui, eu estou dizendo para você, primeiro, construa seu casamento na rocha. Eu estou dizendo para você, melhor você ser aquilo que Deus quer que você seja. O que Deus quer? Esposa, marido. Deus quer que você seja pai, esteja ali. E também quando vai chegando uma certa época da nossa vida, começa a vir os filhos. Maria e Samuel tiveram 4: André, Gerson, Jefferson e Andréia. 4 levitas, quase. Nós estamos vendo aqui que o DNA musical está na vida deles. Nós estamos vendo que, eu me recordo convivi muito com o Jefferson, hoje ele não está aqui, mas eu me recordo com ele tocando cavaquinho. Começou, daqui a pouco o violão, daqui a pouco ele começou a tocar o teclado e ele foi embora. Daqui a pouco veio o André tocando o violão, o Gerson no contrabaixo e a Andréia cantando. Tinha uma banda de música em casa. Que bênção. A Andréia falou que momentos em casa, e eu testemunhei disso e tive lá e participei. Muitas vezes tinha uma igreja dentro de casa. Isso é bênção. E a Bíblia fala aqui que os filhos, Maria e Samuel e todos vocês estão aqui, são herança de quem? Do Senhor. É uma coisa interessante que a Maria e o Samuel sabem, que os filhos deles não são deles. Os nossos filhos não são nossos. Por mais que a gente ame, guarde, eles não são nossos. Eles são de quem? Do Senhor. É como se o Senhor falasse assim: ó, tá aqui, toma, cuida, mas é meu. Toma, cuida, mas é meu. Ensina o caminho que ele deve andar, plante no coração dele, aí vocês vão saber o que? Eles são meus. E vocês, como filhos que estão aqui, tem que pensar no seguinte: eu não escolhi a casa que eu queria nascer, nem você. Eu não escolhi onde eu ia nascer. O Jefferson não escolheu que nasceria aqui na casa do Samuel e da Maria. A Andréia, o Gerson, o André não escolheram. Mas sabe quem fez a escolha? Foi Deus. Quando Deus escolhe, Ele sabe escolher. Aleluia! Ele sabe que eles deveriam nascer aqui, porque aqui Samuel teria um DNA musical, e aí eles louvariam o nome do Senhor com os dons que Deus daria à família, para que o nome do Senhor fosse glorificado. Sabe que Deus colocou você na sua casa, no seu lar? Sabe para quê? Porque Ele sabia que você deveria nascer ali, para que o nome de Deus fosse glorificado. Diz a Bíblia que os filhos são herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu
galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Os filhos cresceram. Quando a gente vê aqui os filhos como flechas na mão do valente, a gente observa que ele está falando de uma visão de guerra. Antes, o valente leva as flechas aonde? Nas costas. Depois ele tira para atirar lá na frente. E aqui fala, como flechas na mão do valente. Aonde primeiro que se carrega os filhos, Maria? Na barriga. Primeiro se coloca, se tem eles na barriga. Depois a gente tem os filhos nos braços. Depois eles vão crescer mais um pouquinho. A gente vai colocá-los como flechas. Estou preparando porque vocês vão conquistar. Está a Andréia, está o Gerson, está o André. Cada um deles tiveram um sonho um dia. Poderia contar de muitos outros, mas me aproximou mais do Gerson. Quero ser isso, quero ser aquilo. Foi colocado na mão, colocado para ele poder alcançar o objetivo. Mas eu quero dizer para nós nessa noite, queridos, quando os filhos como flecha na mão do valente, assim vocês são os filhos da mocidade. Nós estamos aqui hoje numa reflexão de 50 anos que os nossos irmãos estão fazendo. Não é 50 dias. E o Salmo 128, ele começa falando assim, já numa idade para frente. Ele nos diz que bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Bem-aventurado é feliz. E a Bíblia Sagrada nos fala aqui o seguinte: bem-aventurado é aquele homem que teme ao Senhor, ou seja, que reconhece quem é Deus. Lá no Salmo 127 fala, se o Senhor, aqui ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Tudo é para Deus. Temer é reconhecer Deus do começo ao fim. Samuel, Maria e todos vocês que estão aqui. Feliz é a pessoa que reconhece que Deus é o Deus da vida dele. E fala uma coisa, não é só reconhecer, porque as pessoas muitas vezes falam assim, eu sei quem é Deus. Nós sabemos, mas a Bíblia deixa muito claro, teme ao Senhor. E o segredo está aqui, e andará. Porque nós não queremos andar muitas vezes no caminho de Deus. Às vezes a gente quer andar no nosso caminho, na nossa mente, no que eu quero. Não é à toa que Jesus, quando veio aqui e foi discipulando, foi chamando os discípulos, ele falou assim, ó, vinde após mim. É atrás dele. Então o que é andar no caminho dele? É andar e fazer o que ele fez. Aí nós vamos ser felizes. A felicidade muitos ficam procurando aí o que é felicidade. Muitos acham que felicidade é ter talvez um carro ou uma casa. Não, isso são momentos de alegria. Mas a Bíblia Sagrada fala, feliz aquele que teme, que reconhece ao Senhor e anda nos seus caminhos. Sabe por quê? Pois comerás do trabalho das tuas mãos. Samuel hoje ele pode olhar para si, com muita dificuldade, mas eu comi do trabalho das minhas mãos. O que é comer? Ele trabalhou, tocou muito, né, Samuel? Viajou muito por aí, tocando. Mas a Bíblia Sagrada nos fala, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz será e te irá bem.
Por que ele foi feliz? Porque ele comeu, ele estava andando no caminho do Senhor. É por isso que eu estou dizendo para você, a felicidade está em Deus, em reconhecê-lo em todos os seus caminhos, porque você vai entender o quê? Que quando eu estou andando no caminho dele, ele vai batalhando por mim, ele vai fazendo aquilo, ele vai acrescentando para mim aquilo que eu preciso. Para encerrar minha palavra nessa noite, Maria, tem um texto aqui que é a cara da senhora. Versículo 3: a tua mulher será como a videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira à roda da tua mesa. Deus deu essa habilidade. Eu quero falar isso para as mulheres aqui, porque a Bíblia fala aqui muito claro, ó, a tua mulher será como videira frutífera ao lado da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Quero fazer uma pergunta para você: sua casa tem mesa? Sabe aonde que essa família se encontra? Se encontrava na mesa. E na mesa é onde que a mãe, diz o texto, colocava todo mundo e estava ali, porque toda mulher tem a habilidade de ajuntar os filhos. E na mesa, quando se junta, pode um estar bicudo com o outro, mas é na mesa que um vai olhar para o outro, um vai olhar para o pai, um vai olhar para a mãe, e vai ter que olhar um para o outro quando está lá junto. E vamos resolver a situação que está aqui. Eu quero fazer uma pergunta, porque hoje em dia, eu não sei se é assim, nós nas nossas casas hoje, um faz um prato aqui, vai lá para a sala, outro faz um prato aqui, vai lá para a cozinha, outro faz um prato aqui, vai lá para outro lugar, e ninguém senta na mesa para ter um momento da comunhão. A habilidade, mas sabe quem tem essa habilidade? São as mulheres. Meu filho, senta aqui. Fulano, senta aqui. Beltrano, senta aqui. Todo mundo vai sentar aqui hoje, nós vamos comer junto, fazer aqui, vamos estar aqui. Então, a palavra de Deus nos fala aqui, ó, a tua mulher será como uma videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como planta de oliveira, a roda, da onde? Da tua mesa. Está faltando mesa lá na sua casa? Procura os irmãos São Marceneiro aí, tá? Manda eles construir uma mesa lá e levar para casa de vocês. É um conselho pastoral, é um conselho para você começar a colocar a família, principalmente as irmãs. Está na hora de parar, desliga a televisão, desliga o computador, tira o celular, todo mundo na mesa, porque é daqui que é a hora da nossa comunhão. Deus está chamando a família hoje, com 50 anos, para mostrar para nós o seguinte: ó, tem que ter um caminho, tem que ter uma regra. Primeiro é o Senhor. Tem que construir um casamento na rocha. Não pode faltar o sentimento. Quero dar um conselho: quando faltar o sentimento, dobra o joelho. Senhor, está me faltando, mas eu sei que é o Senhor quem vai me dar. Segundo, você vai saber o seguinte: não adianta você acordar de madrugada, fazer isso, fazer aquilo, para lá e para cá, para só ter as coisas. Você precisa ser aquilo que Deus tem determinado para a sua vida. E saber que os filhos Deus nos deu, mas não são nossos, são dele. E por último aqui eu quero dizer para vocês e para nós: eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoará desde Sião, e tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida. O Senhor te abençoará desde Sião. Está no momento ali de mostrar para nós o quê? Está no momento de mostrar que os filhos vai sair de casa
e vai abençoar outros lugares. Porque Ele está falando aqui: o Senhor te abençoará desde a nossa família. Quando reconhece a Deus, ela não fica parada dentro de casa, ela vai abençoar muitas famílias. E eu posso falar para vocês hoje, nós estamos aqui fazendo culto para louvar o Senhor e agradecer o nome dEle, mas Deus usa a nossa família para abençoar muitas pessoas. Quantos louvores nossos irmãos já tocaram, quantas vezes já cantaram, e Deus libertou, modificou, trouxe alegria na vida dos nossos amigos. E o versículo 6, para encerrar nessa noite: chegou a era dos netos, e verás os filhos de Deus, filhos, e a paz sobre Israel. É muito feliz quando a gente vê o filho dos nossos filhos. A gente fica tão bobo, né? Quem já é avô sabe disso. Quando você já tem o neto, Maria está aí, tem a Amanda, tem o Eliezer, tem a Sofia, está longe hoje, mas tem. E quando eles estão na nossa casa, é um prazer diferenciado, né? Dizem que é um ditado até popular, que os netos, né, o filho amansa o pai para que o neto suba em cima. É um ditado que se tem. Por quê? Porque quando a gente é filho, irmão, eu vou falar de experiência própria. Quando a gente é filho, não pode subir aqui não, o papai não gosta, a mamãe não gosta. Chega o neto, sobe aqui em cima, fica de cabeça para baixo, e o avô e a avó ri, bate palma e briga com o filho para deixar o neto lá em cima. Não é assim? Os filhos não podiam fazer isso, os filhos não podem comer aquilo, os filhos têm que esperar as visitas chegar, mas o neto chegou na frente. Não, deixa ele pequenininho, ele faz isso, faz aquilo. Os netos podem, e traz alegria. E por isso que o texto aqui fala: e verás os filhos de teus filhos, e a paz sobre Israel. Isso quer dizer o que para nós hoje, irmãos? Isso demonstra o que? Um casamento se constrói com Deus na frente. Um casamento se constrói temendo ao Senhor todos os dias da nossa vida. Hoje eu louvo a Deus, porque existe ainda casais que resistem ao tempo e às estações. Quando Deus fez o mundo, criou o mundo, Ele colocou a lua, os luminares, e Ele colocou as estações: primavera, verão, outono e o inverno. Às vezes nós estamos passando uma dificuldade nas nossas vidas, e o nosso intuito às vezes é de querer parar, mas Deus hoje está nos chamando para falar para nós: construa sua vida em Deus. Nunca se teve tantos problemas, tantas dificuldades, mas o interessante é que Deus nunca nos deixou desavisados. Quando Ele fala que nós deveríamos construir a nossa casa sobre a rocha, Ele estava dizendo isso: construa em mim, porque vocês resistirão às tempestades, às chuvas, os ventos que virão sobre a vida de vocês. Eu oro a Deus para que esse amor, Maria e Samuel, tenha mais 10, 20, 30, quem sabe até mais 50, até o Senhor vir nos buscar. Amém? Nós vamos ter agora a entrada das alianças.
que me deu você, é como poder sonhar e nunca acordar. Deus uniu as nossas vidas de uma vez, e cada dia é o primeiro outra vez. Como o primeiro olhar, nada nunca vai mudar. Não vai mudar, não vai mudar. O amor toca o coração, o tempo para, a vida vira uma canção, e não há nada melhor do que amar você. Eu nunca vou te perder. Foi Deus que me deu você, como poder sonhar nunca acordar. Nós estamos com as alianças, são de ouro, bodas de ouro, para resistir o tempo tem que ser de ouro. As coisas, as dificuldades, e nós hoje estamos novamente com Samuel, com Maria e com todos vocês aqui sendo testemunhas que eles estarão e estão renovando a aliança. A aliança é um pacto que eles estão fazendo, já fizeram há 50 anos atrás. E pacto na Bíblia significa que tem uma pessoa em especial. É por isso que muitas vezes as pessoas não sabem o que é uma aliança. Um pacto é entre duas pessoas, mas no casamento ela é em 3, porque tem os dois mais Deus, e ela sai da terra, vai ao céu e volta à terra novamente. Muitas vezes nós esquecemos que esse pacto tem Deus nele, e a gente abandona por qualquer coisa, por qualquer motivo. A gente diz para Deus: ó, eu estou esquecendo o Senhor aí, deixa eu vou rasgar esse contrato. Na verdade, mas nós estamos revalidando hoje, Maria, dizendo novamente para Deus: ó, o Senhor esteve há 50 anos atrás, está novamente conosco, e nós novamente reafirmamos que o Senhor participa dele conosco. Eu queria convidá-los a ficar de pé nessa hora, vocês. Samuel, pega a da Maria. Pode pegar a aliança dela. Isso. Você vai dizer para ela. Eu nem vou colocar no microfone, sou o Flávio. Ele quer falar no microfone, então vai falar. Você vai dizer para Maria: Maria, pega a Maria da mão, assim, novamente, eu reafirmo aquilo que eu disse há 50 anos atrás. Eu te amo e
continuarei te amando até o dia que o Senhor vier nos buscar. Novamente, Eu reafirmo que eu te amarei até o fim das nossas vidas. Que o Senhor esteja presente na nossa vida, na nossa família, em nome de Jesus. Levante a mão para cá, você. Vamos abençoá-los. Senhor Deus, nós reafirmamos, Senhor, a aliança, o contrato que o Senhor fez com os teus filhos. E eles novamente imploram e pedem que a tua presença esteja sempre com eles. Nunca se afastou, nunca vai se afastar, e eles estarão sempre contigo, Senhor. Abençoe os seus filhos, seus netos e aquilo que o Senhor tem para dar para a vida deles. A prosperidade que vem do céu sobre a vida deles, em nome de Jesus. Amém. Vou cantar um louvor. Vocês podem sentar, tá, queridos? Nós vamos fazer uma homenagem. Os irmãos que souberem cantar podem cantar conosco. E nós vamos passar um videozinho ali. Então, o ideal é que a mãe e o pai virem para ali.
singelo a vocês e quero desejar para vocês muitos anos de vida e casado, é claro, né? Porque já não casaram de novo. Então, é só isso que eu queria falar, que eu quero homenagear. Vim de longe para homenagear vocês. Tá? Obrigado pela sua atenção, obrigado pela atenção de todos. Amém. Eu gostaria de chamar o pastor Neemias, que é foi o pastor da mãe na igreja de Vila Velha também. Ele vem deixar uma saudação. E logo após eu gostaria de chamar o pastor Margarino para fazer a bênção apostólica para encerrarmos o nosso culto. A paz, queridos. Eu estou passando aqui porque eu vivi com esse casal e eu falei para ela, é impossível que eu não passe ali e diga para eles o quanto eles foram importantes para nós. Que exemplo eles são para todos nós ali em Vila Velha, né? Agradeço ao Gesso que levou vocês em dia de feriado, não tinha uma igreja aberta e ele achou a nossa igreja de oração e depois trouxe a irmã Maria e hoje eles estão aqui muito bem congregando, né? Uma boa igreja com as suas cartas e são um exemplo voltado, né? A casa, e eu quero agradecer a vocês. A Igreja Vida Nova não tinha outra coisa de dar para vocês. Eu não quis dar lá fora porque não é um presente. Isso aqui é uma representação do exemplo de vocês sobre esta palavra. Eu queria entregar pessoalmente aqui em público e dizer que nós honramos vocês e vocês foram uma honra para nós naquela igreja. E vocês fizeram hoje. Eu fui olhar, para mim o meu tempo acabou. Só quero dizer uma coisa: 50 anos. Aí a Bíblia diz assim: ensina-me a contar meus dias, de tal maneira que alcance um coração sábio. E eu fui saber quantos dias vocês têm de casado. Vocês têm 18.250 dias olhando um para o outro. Eu queria estar pronto esse casal, porque não é para qualquer um. Obrigado, André. Irmãos, tem mais uma homenagem vinda de longe. Pode, Ricardo. Esse aí é a homenagem vinda direto dos Estados Unidos. Hoje é um dia muito especial para vocês, eu não poderia deixar de mandar essa mensagem. Afinal de contas, são 50 anos, né, de casados, são 50 dias, não é para qualquer um. Deus nos tem abençoado e tem chegado até aqui, né? Esse é o dia do Senhor e o Senhor deu forças para nós chegarmos até aqui. Ele tem nos sustentado a cada dia. E a minha oração é que Deus continue nos abençoando, dando força, dando saúde, para que vocês continuem por muito tempo. Nós, como filhos, somos muito felizes de tê-los como nossos pais e de poder hoje celebrar esse dia tão importante da vida de vocês. Um abraço para todos que estão presentes. Nós estamos aqui, estamos longe, mas nossos corações estão aí. Vai um abraço da Ângela e da Sofia também. E que Deus nos abençoe grandemente nesse dia. E que vocês possam celebrar junto com nossos pais um momento tão especial para eles e para nós também. Um abraço, Deus abençoe a todos. Amo vocês. Sei que o Senhor está cuidando dos nossos pais, nosso tesouro.
Muita gratidão mesmo, pastor. O Senhor nos abençoe com a benção apostólica. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou feliz por essa oportunidade que o Senhor tem nos proporcionado. Já quero parabenizar o nosso companheiro, o presbítero Samuel, a Santa Maria e toda a família. Portanto, vamos orar, vamos impetrar a bênção. Que a graça de nosso Deus, a bondade de Jesus Cristo, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que aguardam e esperam a vinda de Jesus. Todos vão dizer amém, meus irmãos? Graças a Deus. Muito obrigado pela oportunidade.
acredita.